Cheguei, hein? Porque eu tive que levar Zelda pra terapia. Recentemente viralizou esse vídeo da Luísa Sonza mostrando os jogos favoritos dela de Nintendo Switch. E óbvio que Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom tava ali nos top 2. E eu já tava querendo falar disso faz tempo, porque no final do ano passado, quando eu ingressei ali no CLT, eu comprei meu Nintendo Switch em 12 parcelas, 12 vezes, com juros, pra meio que curar esse desejo dessa criança interior. Eu sempre quis ter um portátil da Nintendo. Quando eu era criança, eu infernizei meus pais para comprar o Nintendo DS, depois o 3DS, depois o XLDS, e nunca rolou. E tá tudo bem. Mas aí eu me dei esse mimo e fui reviver os clássicos. Quando eu cheguei em Zelda Breath of the Wild, tudo mudou. Tava jogando emprestado ali do meu amigo, que ele me emprestava o cartucho virtual. A cada 15 dias eu voltava na casa dele pra renovar o cartucho online. Depois eu acabei comprando pra mim. E aconteceu algo muito estranho, muito catártico. Parece que toda a filosofia do jogo virou meio que um espelho desse momento de interiorização que eu tava trabalhando na terapia. Só pra contextualizar, eu sou formada em cinema e audiovisual e eu sempre vivi meio que nessa missão de dar certo na área de comunicação e viver em alguma cidade grande, sendo relevante assim nessa área famosa. E eu já tive muitas indas e vindas e ia e dava errado e voltava pra casa no interior. E dessa última vez que isso aconteceu, eu decidi abraçar a causa e falar, já que eu interiorizei, vamos interiorizar então. E levei esse bagulho pra terapia, entendeu? E Zelda me encontrou exatamente nesse momento melancólico, nessa bad trip. No jogo, o Link, que é o personagem principal, ele acorda numa câmara da ressurreição depois de um sono de 100 anos, sem saber quem ele é, onde ele está, o que ele precisa fazer, e ele precisa descobrir tudo isso num mundo gigantesco. O jogo até te dá uma missão principal, que é derrotar Ganon, o boss final lá, só que, ironicamente, tudo no jogo é mais legal do que fazer essa porra dessa missão final. Porque enquanto você se fortalece pra fazer essa missão principal, você vive. Como que é o meme? Infeliz no simples. E no fim você vai vivendo e você até meio que esquece que você tem que fazer isso, entendeu? Você até meio que esquece que você tem que derrotar Ganon. Você se distrai com uma montanha ali, aí você vai parar numa vilazinha ali, e quando você vê, você foi pra casa do caralho. E eu fiz esse estudo sociológico de observar pessoas próximas de mim, porque eu viciei todo mundo ao meu redor nesse jogo. E eu viciei minha irmã, que tá aqui jogando aqui atrás, viciei o meu amigo, e eu fico assistindo eles jogarem, e é um gameplay diferente pra todo mundo. A história é tão alinear que ninguém joga do mesmo jeito. Eu que já tenho 80 e poucos santuários feitos, tem santuário que minha irmã, que acabou de começar, ainda fez e eu não fiz ainda. Cada um joga num ritmo totalmente diferente. E aí é muito engraçado observar como as pessoas vão se distraindo com o jogo, assim. Coisas diferentes chamam a atenção de pessoas diferentes. E no fim, por mais clichê que seja, a jornada é mais importante que o destino final. E isso não é uma brisa da minha cabeça só, tá? O próprio Shigeru Miyamoto, o criador aí do jogo, a pessoa que concebeu Zelda, falou que ele se inspirou muito nas vivências dele de infância, de andar nas florestas, nos parques do interior do Japão, piriri pororó. Então tem essa vibe meio bucólica, essa vibe meio tipo desbravando um mundo grande, explorando por explorar e tá tudo bem também. E assim, indo agora pra uma pira mais filosófica e mais profunda sobre cada mecanismo do jogo, parece que todas as dinâmicas do gameplay levam para esse lugar meio de terapia, esse lugar meio filosófico, relações com a vida, etc e tal. As Feras Divinas, que são essas 4 dungeons principais do jogo, elas são essas tecnologias que perderam a alma e você precisa ali se reapropriar delas, você precisa vencer ali para que elas voltem a ter o propósito que elas deveriam estar tendo dentro daquele mundo. Os santuários, que existem 120 santuários espalhados pelo jogo, reforçam essa ideia de pequenas missões, pequenas conquistas diárias que não precisam ser coisas grandiosas, não precisam ser, nossa, descobrir Nárnia aqui pra você ser recompensado, pra você crescer. E as missões secundárias que parecem tão fúteis, mas são tão divertidas. Conversar com personagens randômicos, explorar as vilas, descobrir algo bobo, fazer coisas extremamente bobas em algumas missões secundárias. Isso também é um convite pra abraçar essa futilidade que também é parte da vida, por mais caótico e por mais que você tenha coisas relevantes pra fazer. É aquilo, né? No começo dá aquela sensação de tipo, nossa, vou parar pra fazer essa missão tão bobinha, catar uns... Como que era aquela missão que você tinha que catar o quê? Pra dar pro moço? Gafanhoto. Eu vou catar uns gafanhotos aqui aleatório pra dar pro moço, conquistar a moça. E é a princesa lá no castelo se fudendo, Ganon reinando nesse mundo. E eu vou parar pra fazer uma coisa dessa? Sim. Porque a vida é sobre isso também, entendeu? A vida também é sobre desfrutar as futilidades. E... O que você fez? Era só pegar. Eu tava me matando ali com o bagulho. Era só catar na mão, tá ligado? E deixar aqui. Juro. Isso pra mim foi muito genial, porque... É
é isso. Eu tava muito nesse momento de só projetar coisas e projetar personas que iam me levar a coisas grandiosas que eu estava buscando, a lugares que eu queria encontrar e atribuir muito a minha personalidade e quem eu sou a estar numa cidade, estar com tal pessoa, fazer tal coisa, atingir tal objetivo. E muitas vezes tem tantas coisas legais na vida que elas vêm muito desse lugar simples mesmo, desse lugar de tipo, poxa, tô aqui no interior agora e pra mim vai ser super da hora agora eu ir ali fazer tal coisa, uma coisa boba. Isso não é romantizar, tipo, situações difíceis, tá? Vamos abrindo parênteses aqui, estamos no capitalismo, parênteses dinâmico. Mas é sobre ver sobre outras perspectivas, é sobre tentar relembrar quem você é sem essas artificialidades, digamos assim. O próprio mundo aberto, gigantesco que o jogo tem, mas que é relativamente despovoado, traz muito essa sensação de liberdade que vem junto com uma angústia e ao mesmo tempo uma cura ali, sabe? Porque você vai explorando e tentando buscar sentido nesse vazio do jogo. Da sua vida também. E tentando trazer uma referência literária, sociológica, eu tava lendo enquanto eu jogava o livro do Byung-Chul Han, A Crise da Narração, e eu tracei muito esse paralelo com o mundo real, de tipo, a gente tá nesse estágio do capitalismo tardio, dominado por Big Techs, e a gente tem essa sensação de ter essas infinitas coisas e possibilidades, um mundão tão grande de coisas pra fazer, e isso, na verdade, mais sobrecarrega a gente do que liberta a gente, de fato. E em Zelda é exatamente isso, o mundo é grande, mas você é obrigado a explorar ele devagar, você não tem um mapa do mundo inteiro, você não tem acesso a esse mundo inteiro de uma vez só. Você vai região por região, desbloqueia a torre daquela região que te dá o mapa daquele lugar. É só explorando os santuários que você pode começar a se teletransportar de um lugar pro outro. Então o mundo ele não é dado. Os lugares só passam a fazer sentido depois que você começa a atravessar eles. E em paralelo com tudo isso tem toda a questão das memórias no jogo, que é outra coisa que me lembrou muito esse livro do Han. Que recuperar as memórias no jogo é reconstruir a própria história, mas não com uma visão saudosista da coisa, do tipo apego ao passado. Você nem precisa achar essas memórias pra zerar o jogo ou pro jogo fazer algum sentido, o que você tá vivendo no presente fazer algum sentido, mas recuperar essas memórias dá essa sensação de unidade, essa ligação narrativa entre o passado, que justifica o que você tá fazendo naquele presente, com a missão que você quer alcançar, que é derrotar esse vilão. E é por isso, depois de contar todo esse arco, que eu levei Zelda pra minha terapia, e a minha psicóloga ficou assim. Não, mentira, ela adorou também, entendeu? Eu trouxe sessões e sessões de insights sobre Zelda. Não sei nem se eu consegui resumir 1/5 do tanto que eu falei de Zelda na terapia e fazendo essas analogias com a vida. E por mais que algumas possam parecer meio bobas ou meio forçadas, é muito individual. Nem toda experiência é individual, mas é muito individual. E se você já teve alguma experiência como essa ou se sentiu curado por algum jogo, comenta aí, me conta como foi. Eu sou o Júlio, formado em cinema e audiovisual, pesquisador em entretenimento e trabalho com criação de conteúdo. E para mais conteúdos como esse, me sigam aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Me sigam nas outras redes sociais. Curte o vídeo. Faz teu job agora, já fiz aqui o meu. Beijos. I think we have it. As pessoas vão me julgar muito. Eu travei hard nesse cenário.